A respeito da liturgia de hoje, nós vamos ter dois momentos. O momento agora mais voltado para uma espiritualidade materna, a mãe. E depois, mais no final da missa, nós vamos ter o momento mais, principalmente da primeira leitura de hoje, que fala sobre o Espírito Santo. Então agora nós vamos ver um pouco o dia de hoje. E o dia de hoje é o seguinte, nos faz sempre lembrar que todos nós, a primeira coisa é que todos nós temos a mãe. Mãe viva, mãe falecida, mãe mais gordinha, mãe mais magrinha, mãe de todos os jeitos, mas ela é a nossa mãe. E a nossa gratidão hoje a Deus é porque se estamos aqui, é porque Deus nos concedeu ter uma mãe. E a gratidão à mãe hoje é por ela ter dito sim à vida, à nossa vida. Já pensou se a nossa mãe, por alguma bobeira, ela tivesse nos abortado? Hoje, se a mãe tivesse me abortado, hoje eu não estaria aqui. Não veria este mundo tão lindo e tão belo. Hoje não teria tido domingo, não teria tido esta luz. Porque eu teria deixado de existir. Se hoje você está aqui, agradeça e louve a mãe que você tem. Ou a mãe que você teve, mas você continua tendo a mãe. No céu, na terra, não importa. E é por causa da mãe que hoje você está aqui nesta missa. É por causa da mãe que você pode estar em casa, vendo e participando desta Santa Missa. Então não esqueça de agradecer a Deus. Eu disse ontem também e digo hoje, eu penso que um dia, apenas um domingo para celebrar o Dia das Mães é tão pouco. É nada, para mim é nada diante do tudo. Um dia só para as mães é um nada diante da grandeza do ser da mãe. Claro que vocês podem me dizer, padre, mas existem mães, como você disse, mães de todos os jeitos. Sim, eu sei. Eu sei. Como já falei várias vezes de um acontecimento em São Paulo. Tinha um jovem lá, estuprador, matador. Enfim, a polícia, numa emboscada, o pegou e o matou. E depois o repórter foi até a mãe e disse, mãe, o que a senhora diz que mataram um dos maiores traficantes, matadores, estrupadores da região de São Paulo? Ela parou, olhou bem firme para aquele repórter e disse, para você, um assassino. Para mim, o meu filho. Porque a mãe faz de tudo. Faz de tudo para salvar o filho. Ao dizer isto, ela quis dizer, lutei. Não consegui,
mas eu não perdi as esperanças. Tentei fazer de tudo para poder salvá-lo. Mas mesmo sabendo que ele era um dos piores traficantes, matadores, eu ainda acreditava no meu filho. Eu ainda tinha esperanças no meu filho. A mãe nunca abandona ninguém. Por mais que o filho a faça sofrer, por mais que o filho, a filha faça chorar, a mãe nunca desiste de lutar pelo filho. Nunca desiste. Por mais que venham ventos contrários, por mais que venham noites escuras e que desabe tudo sobre aquela família, mas a mãe continua acreditando. Eu disse hoje de manhã, numa das missas que eu tive por aí, que eu via sempre a minha mãe, e muitos diziam que era isso também que a mãe fazia, que o dia que matava lá um frango, fazia o franguinho na panela, como diz a música, ela pegava sempre o pedaço de carne, o pedaço do pescoço. E nós pensávamos até que a mãe era egoísta, que ela queria a melhor parte. Aí um dia fui, e como eu falei, deixa eu experimentar por que a mãe gostava tanto desse pedaço de carne e não pegava os outros pedaços. Fui comer, primeiramente que não encontrei carne nenhuma. Aí eu tive que fazer como a minha mãe fazia, só pegar aqueles ossinhos e ficar chupando. Mas não tem sabor de nada. Não tem carne nenhuma. Só que ela fazia isto para deixar o melhor para nós. Ela fazia isso para deixar o melhor pedaço de frango para nós. Agora eu entendi por que a minha mãe pegava sempre o pedaço de carne, o pescoço. Você diz, padre, mas também as mães não são todas assim. Sim, é verdade. Porque também uma história ao contrário. Nos Estados Unidos até me mandaram esses dias, durante a semana passada, um videozinho que nos Estados Unidos um jovem, também mais ou menos do mesmo jeito, matador, estuprador, traficante e tudo mais, foi sentenciado à pena de morte. Chegou o dia, ele estava no corredor para ser levado para ser executado. E sempre quando assim eles pedem para realizar o último desejo. Ele disse o seguinte: eu quero dar um beijo. Antes de morrer, eu quero dar um beijo na minha mãe. Foram lá, trouxeram a mãe para realizar o último desejo do filho. E o filho chegou perto, abraçou, e na hora de dar o beijo, ele deu uma mordida no rosto. E os policiais que estavam lá tiraram logo e disseram: por que você fez isto? E ele disse: se hoje estou aqui no corredor da morte, se daqui a pouco vão me tirar a vida, a minha mãe também tem culpa. Porque quando eu era pequeno na escola, eu fazia coisas erradas, ela sempre me defendia e culpava os outros. E eu aprendi que sempre tem alguém que, quando faço coisas erradas, sempre me defendem. Quando que eu cheguei em casa com aquele relógio roubado,
ela me ajudou a esconder e ela não me disse nada. Quantas coisas que eu chegava em casa com as coisas roubadas na escola, depois fui aprendendo, porque a mãe sempre me ajudava, não me dizia nada, encobertava. Primeiro comecei na escola, depois comecei na rua, depois fui para instituições, depois fui assaltante de banco, sempre com o apoio da minha mãe, porque ela nunca me disse um não, ela nunca me deu uns tapas, ela nunca me fez devolver aquilo que eu levava para casa. Portanto, aquilo que me trouxe até aqui, nesse corredor, o corredor da morte, a minha mãe tem muita culpa também, dos dois lados. Vimos hoje a atitude de uma mãe que ama, que cuida, que zela. Vimos hoje do outro lado uma mãe que não orienta, uma mãe que deixa o filho fazer tudo aquilo que ele quer, que nunca diz não para o filho, que não tem autoridade sobre o filho, que deixa o filho crescer fazendo coisas erradas. Esta mãe também é cúmplice. Porém, eu digo agora também então uma coluna do meio, nem tanto lá, nem tanto cá, sobre fatos mesmo reais. Eu lembro do meu confrade, quando eu ainda estava no seminário em Siderópolis. Lá, quem é de Siderópolis, quem participava da missa lá, como vejo aqui na frente, também o Celso, a Ana, conhecia muito bem o padre Paulo Damin. Ele é de Siderópolis, a família dele é de Siderópolis, e ele, a mãe dele já um pouco de idade, ela ficou totalmente esclerosada, não conhecia mais ninguém, não sabia mais quem era quem, não sabia mais dia, não sabia se era dia, se era noite, não sabia se era sábado, domingo, segunda ou terça. Para ela era tudo a mesma coisa. Não conhecia mais o padre, não conhecia mais os filhos, não conhecia mais ninguém. Isso eu digo porque eu estava presente. Num dia de manhã, lá no seminário, quem conhece o seminário de Siderópolis, tem um corredor também bem largão. Eu estava lá na portaria conversando com três senhoras. Eu até sei o nome delas, mas não vou dizer. Estava lá conversando. E de repente o padre Paulo entra da rua pela porta da entrada, na recepção. E ele vem, lembro ainda, um bolinho assim, ó. Bolinho pequenininho, assim. E aí uma delas brincou e disse: ô padre, hoje vamos ter café? Vamos tomar um café junto? Ele disse: não, hoje não. Porque este bolo aqui eu vou levar para comer com a minha mãe lá na clínica, lá no asilo, enfim. E ela, olhando para ele, disse: mas padre, qual que é a diferença? Você indo ou não indo, ela não vai saber mesmo. Você levando o bolo ou não levando o bolo, não vai fazer diferença nenhuma. Até mesmo, né, padre? Ela nem sabe que é o aniversário dela. Ela nem sabe que você é o filho e que você foi lá por causa do aniversário. E ela terminou dizendo assim: não é mesmo, né, padre? E ele, com aquele bolinho na mão, parou, olhou para o chão, duas lágrimas escorreram. E ele olhou bem para ela e disse: eu sei, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei, ela é minha mãe. Então, hoje esse dia, o dia que todos nós lembramos
é minha mãe. Se ela acertou, se ela errou, não importa. Ela é minha mãe. Se ela me educou, se ela não me educou, se ela me incentivou, se ela não me incentivou, se ela me bateu, se ela não me bateu, mas hoje estou aqui, estou vivo, estou seguindo em frente, estou vencendo, mas esta é minha mãe. Eu digo para vocês, e é só uma. Não adianta querer trocar de mãe. Não adianta você se afastar de casa, dizer não preciso mais da mãe. Mais cedo ou mais tarde, você vai estar sempre lembrando, esta é minha mãe. Termino aqui com outro fato, eu sei que me alonguei um pouco, mas não tem problema. Um outro fato que aconteceu recente. É do ano passado, final do ano passado. Chegou a mim, eu já olhei aqui, vi que esta senhora não está, por isso que eu vou contar, não vou dizer o nome. Chegou me procurando desesperada, chorando. Eu perguntei, o que te faz chorar? Ela disse, padre, olha só, mais ou menos um mês atrás, eu fui na casa da mãe. Na hora do almoço nós tivemos uma discussão, mas era porque ela pensava uma coisa, eu pensava outra, e nós discutimos. E naquele dia ela me procurou depois do almoço, queria conversar comigo, e eu disse, mãe, não consigo conversar contigo. E vim embora. Ela me ligou várias vezes, que ela queria falar comigo, ela queria me perdoar, ela queria de novo voltar às pazes. Eu dizia, mãe, ainda não é hora. Sabe, padre, domingo passado, por volta das 11 e pouco da manhã, ela bateu lá na porta da minha casa. Eu abri a porta, não sabia quem que era. Quando a vi que era minha mãe, eu disse, mãe, ainda não é hora de nós conversarmos, nem mesmo para almoçarmos juntos. Fechei a porta e ela foi embora. Padre, na segunda-feira, deu um AVC nela. Morte súbita. E agora, padre, o que eu faço? Eu não consegui perdoar a minha mãe. Eu não consegui dar o último beijo. Eu não consegui dar um abraço na minha mãe. Padre, o que eu faço agora? Mas ela falava, eu falo calmo, mas ela falava desesperada. Eu disse, agora, nada. Você não pode fazer mais nada. Porque agora, por mais que você chore, ela já não vai ver mais as tuas lágrimas. Por mais que você foi no velório, no caixão, e por mais que você tenha gritado, ou por mais que você tenha pedido perdão, aquele corpo não ouviu, não teve resposta nenhuma. Falei, agora você vai ter que buscar uma cura interior, buscar a graça que Deus te conceda de você aliviar esta dor ou esta cruz que você vai carregar. Porque ela sempre vai estar lembrando, sempre vai estar pensando nisto. Por isso que eu vos digo, amem hoje, porque amanhã talvez será tarde demais. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus,